Hoje nós vamos falar sobre mulheres no agro. Em Rondônia, nós tivemos aí algumas mulheres que foram destaque. Há muito tempo as mulheres fazem parte do agro. Desde que eu era criança, minha mãe já trabalhava com meu pai na lavoura, na agricultura, estava envolvida. Porém, quem aparece? Sempre o homem, né? Nos negócios, na comercialização. Agora está mudando. E em Rondônia, nós estamos vendo aí algumas mulheres já se envolvendo mesmo, debatendo questão de melhorias no agro, palestras para poder ter melhor produção, para entender do negócio realmente. E por isso, nós do Sintonia de Rondônia vamos falar sobre esse assunto, sobre as mulheres se envolvendo no agro e trazendo novas ideias e, claro, como tudo que mulher se envolve tem uma delicadeza melhor, né? Parece que a mulher ela tem uma concentração melhor que o homem, tanto na política, em qualquer tipo de negócio. Então, agora eu resolvi fazer uma entrevista, fugindo um pouco do assunto político. Todo dia tem uma matéria política, tem uma entrevista política. Nós resolvemos falar sobre as mulheres no agro, que está sendo destaque, dando orgulho para nossa querida Rondônia. Recebendo hoje a Antoniele Rottoni e também a Fabiola, que é de Ariquemes. A Antoniele tá em Alto Paraíso, né? Vai falar um pouquinho de onde elas vieram e por que se envolveram no agro e fazendo frente agora e sendo destaque, envolvendo de Porto Velho até Vilhena, para poder se reunir e discutir sobre o agronegócio. Primeiro, Antoniele, quero aqui agradecer vocês por ter tirado esse tempinho para falar com a gente. Também você, Fabiola, por tirar esse tempinho para falar com a gente aqui do Sintonia, falar no rádio, enfim, falar com a população que se interessa pelo agronegócio. Primeiro, Antoniele, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você essa noite e estar falando um pouquinho da mulher no agronegócio aqui no estado de Rondônia. Fabiola, seja bem-vinda, Fabiola. Muito obrigada, boa noite. É muito gratificante a gente poder ter esse momento para abordar esse assunto, que é a mulher no agro, que é algo que vem crescendo cada vez mais. Muito obrigada. Ô, Antoniele, vamos começar falando de você um pouquinho para poder as pessoas conhecerem, né? Porque ver você nas fotos, no Instagram, nessas palestras, nas reuniões. De onde veio a Antoniele? Por que se interessou pelo agronegócio? A família já era envolvida? Como que foi, Antoniele? Olha, na realidade eu sou sul-mato-grossense, né? Eu vim de Amambai, Mato Grosso do Sul, e eu me envolvi no agro por conta do meu esposo. Eu sou formada em Direito, bacharel em Direito, e ele, quando a gente se casou, ele falou, não, agora você vai começar a me ajudar, né? E aí, vendo toda essa dificuldade de organizar mesmo, sabe? As coisas, eu fui aos poucos me envolvendo, enfim, depois que me envolvi, não saí mais, né? E quando nós viemos para cá, em 2013, que tomou uma proporção maior, né, o nosso negócio, e aí, a partir daí, a gente só, graças a Deus, prosperamos aqui em Rondônia. E aí, escolheu Alto Paraíso. Vocês hoje têm quantas fazendas com a soja? Vocês hoje, o forte é soja, é isso, Antoniele? Isso, o Grupo Agropecuário Espírito Santo, né? Ele está sediado em Alto Paraíso, mas nós possuímos, plantamos 6 mil hectares, né, de lavoura, em Machadinho do Oeste, Rio Crespo e Alto Paraíso, e temos a pecuária também, que tem no Machadinho do Oeste, Campo Novo e no Mato Grosso. A Fabiola, você está envolvida no agro. O que você faz no agro hoje, Fabiola? Queria que você falasse um pouquinho pra gente e como que você se envolveu também. Então, na verdade, iniciou assim. Eu sou contadora por formação e profissionalmente, após concluir a faculdade, o agro apareceu para mim. Então, assim, quando eu cursava a faculdade, eu jamais imaginei estar na parte administrativa, envolvendo soja, milho, nunca pensei isso. Mas foi uma oportunidade que surgiu, eu trabalhei durante 1 ano no secador de grãos, foi aonde eu conheci a parte de lavoura, e hoje eu trabalho numa trade, que a gente comercializa os grãos e exporta. Então, assim, foi a partir desse conhecimento profissional que eu venho conhecendo todas as mulheres. Eu sinto que há 6 anos atrás
quando eu iniciei, o número de mulheres que estavam à frente dos negócios eram poucos. E hoje, assim, é bonito de se ver o tanto que a mulher se sente importante, né? É o que veio acontecendo comigo. Quando eu iniciei no agro, eu não pensei que pudesse ir tão longe, que tivesse essa continuidade trabalhando no agro, no profissional mesmo, né? Até pelo fato de ser a parte de lavoura, né? Onde a gente tinha aquela visão de ser algo masculino, né? Sim. Ô, Antonielli, quando se fala de qualquer tipo de administração, ainda mais que nem vocês que a produção é grande, né? Vocês têm maquinários, caro, vocês têm mão de obra de pessoas de conhecimento altíssimo, né? Porque hoje, para você ser um operador de uma máquina que trabalha principalmente no ramo de soja, tem que ser o profissional, né? Você não vai entregar uma máquina aí de meio milhão, de 1 milhão na mão de um amador. Tem que ser pessoas profissionais. Também precisa ganhar um valor compensativo, né? Então, assim, é uma administração assim muito séria. Como que é para vocês que trabalham com a soja? Porque vocês têm que ter tempo para plantar, o tempo certo para colher, é muita técnica. Como que é para você? Como que você conduz tudo isso? Olha, na realidade foi um crescimento gradativo. Quando chegamos aqui em Rondônia, nós plantávamos 242 hectares. Nós viemos bem pequenininho para cá. E aí, ao longo do tempo, da medida que fomos crescendo, fomos vendo a necessidade de estar nos capacitando também, né? Da mesma forma que o maquinário se modernizava, a nossa gestão também tinha que se modernizar, porque hoje em dia você sabe muito bem, se você não levar o custo na ponta do lápis, você não tem lucro, ainda mais na lavoura, né? A agropecuária em si, a margem é pequena, né? O giro é grande, mas a margem é pequena. Então, sempre falar, o lavoureiro ganha muito, o pecuarista ganha demais, mas não é, só quem sabe, só quem batalha aqui no dia a dia, sabe qual é a margem de lucro nossa, sabe? É muito pequena, é muito apertada, a gente fica à mercê, no caso do mercado internacional, no caso das commodities, né? Que a Fabiola ainda pode falar melhor do que eu, porque ela trabalha numa trade. Então, Porque oscila o preço, né, o dólar. exatamente. O dólar deu, sei lá, um desastre, como essa guerra, por exemplo, já oscilou o preço. E aí a gente tem que se posicionar antes, né, para estar comprando os insumos, enfim. E aí a gente não sabe quanto que a gente vai ganhar o ano que vem, a hora que a gente for vender o nosso soja, entendeu? Então, assim, não é um Entendi. mar de rosa igual todo mundo fala. É porque o produtor rural, o agricultor, ele tem sangue no olho, ele quer produzir, ele quer alimentar, é muito focado, entendeu? Por isso. Se você perder a hora você vendeu no momento errado, o prejuízo é grande, porque a produção é grande, mas a margem de lucro acredito que não é tão grande assim. Então, se você vender na hora errada, tem que ser precisamente, né? Porque se você vender na hora errada, você já teve um lucro bem menor. R$ 1 faz a diferença, né? Com certeza, o volume é alto, então R$ 1 já faz a diferença aí. E outra, nós também estamos à mercê do tempo, né? Porque Rondônia, aqui, por exemplo, né, na nossa região, é muito chuvoso na época da colheita, então você acaba tendo ter que lidar com essa diversidade também, né? Que você não consegue colher um grão seco, padrão Porto ali, você tem o avariado, tem toda essa perca também, umidade, enfim, é bem complicado, assim, a gente, realmente, o produtor, eu queria que cada pessoa da cidade pudesse presenciar aí o que a gente passa, sabe? Eu acho que as pessoas da cidade tinham que ter mais compaixão, sim, com o agricultor, que não é só, a gente só não ganha, não, a gente batalha muito para ter o que a gente tem e para estar conseguindo ainda investir, né? Uhum. É porque você, por exemplo, tem linha de crédito. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista
pela Jovem Pan, e aí o cara dizendo que o agro é muito favorecido, porque tem muitas linhas de crédito, enfim, a classe mais favorecida é do agronegócio e tal. Eu falei, mas você não sabe o que eles passam lá para conseguir manter, né? É lógico mas dá dinheiro. Quem é que vai trabalhar se não der dinheiro? Todo mundo trabalha porque precisa de um lucro, tem que pagar as despesas, tem que pagar a conta, né? Exatamente, mas tem uma diferença aí. Eles falam que quem subsidia é o governo, não é o governo, são os bancos. E banco, ninguém presta nada de graça, é tudo no juro. Exatamente. Então não é um mar de rosa, não, igual, né? A maioria não tem conhecimento e ainda ataca o agronegócio. Uhum. Fabíola, a sua parte aí, dentro do agronegócio, o que você faz aí para ajudar? Por exemplo, você falou para mim que trabalha a sua especialidade é a contabilidade. Como é que você faz essa contabilidade para que tudo ocorra dentro do esperado? Hoje a gente atua no fomento da lavoura, né? A gente atende os produtores da nossa região, a gente fornece aí semente, defensivo, toda a parte de insumos, de recursos que o produtor precisa para estar plantando. Então, assim, hoje eu atuo na parte da documentação de tudo isso. Então, parte de CPR, essas mudanças da legislação que o produtor vem sofrendo a cada ano, isso tudo a gente acompanha bem de perto, né? Assim, essa parte de fomento de crédito, ela não é tão simples, assim como se vê a grosso modo, né? Mas é mais burocrático, é bem tratado de perto, assim, o produtor, ele tem as empresas igual a gente, que fornece tudo isso que ele precisa, e tem os bancos. Então, assim, pode ser que nenhuma safra ele se dê bem, porque ele não depende só dessa parte do crédito. Cada ano o clima é diferente. Então, às vezes o produtor começou a plantar na safra passada em um período que nesse ano ele já não vai poder plantar nesse período. Entendeu? Ele tem que estar muito atento ao clima, para ele plantar no momento certo, para ele colher, e quando ele começa a colher, ele tem todas essas despesas para ele entregar, que ele paga com o grão. Muitas negociações do fomento da safra é feito com pagamento de grão, para depois ele pagar os seus funcionários, para daí depois ele ver o que tem de lucro, e outra, ele tem que acompanhar o mercado. Tem produtor que a safra 23 dele, o custo dele já está travado, entendeu? A gente faz esse trabalho de fazer a trava do valor futuro. O produtor, então, ele nem plantou, ele nem sabe o que vai acontecer, e ele já comercializou esse grão. Ele já tem, assim, esse compromisso, entendeu? E só fazendo uma observação aqui, o Brasil é um dos países que menos subsidia a agropecuária. É só 1,35% que é feita esse subsídio, entendeu? O resto é a gente com a cara e com a coragem mesmo, junto ao banco e puxando essa linha de crédito, igual a Fabíola estava explicando também, junto com as trades, né? Uhum. Dentro do que a Fabíola falou e que você complementou, eu vejo muito, Antonielli, a gente se envolve muito no meio político, e eu tô fazendo uma promessa para mim mesmo que esse ano é o meu último nessa área. Mas assim, eu vejo alguns deputados federais principalmente, ou aqueles que estão alinhados ali aos deputados federais, falando sobre o agronegócio, todo mundo falando que é do agro, que abraça o agro. Mas quando você conversa com eles sobre o que atrapalha o agro, o que precisa ser melhorado no agro, porque assim, nós estamos vivendo um momento que não adianta dizer que não tem que cuidar do meio ambiente. Nós precisamos saber trabalhar de uma forma que o agro não seja prejudicado, mas que também o agro não atrapalhe o meio ambiente. Porque trabalhando da forma correta não atrapalhará. Só que nós precisamos de pessoas lá em cima que discuta com conhecimento de causa. Aqueles que não conhecem, mas que participe diretamente para poder entender do que se trata. Né? Ninguém vai nascer sabendo, não existe nenhum especialista, é o que elas acabaram de dizer aqui. Todo ano as coisas mudam, é diferente. Esse ano é uma realidade, o ano que vem pode ser outra. Né? Nós dependemos de um clima, dependemos de tudo. Então, o que poderia ser feito para poder a gente
vê de fato ser discutido lá no Congresso, não de forma politiqueira, fazer uma politicagem, falar do agro, porque hoje é bonito você falar, em Rondônia principalmente, se você falar que é alinhado ao Bolsonaro, falar que está alinhado ao agro, é bonito, né? É o modismo. Mas na verdade a maioria dos camaradas que eu vejo falando, e não sabe nem o que significa a palavra agro. O que você aconselharia aos parlamentares, até os assessores, para poder auxiliar melhor? Como se envolver mais no agro e entender o que de fato o agro prejudica o meio ambiente, se é que prejudica, e o que de fato essa conversa tanto sobre meio ambiente atrapalha o desenvolvimento do agro? Olha, na minha opinião, é o seguinte: esses assessores, esses políticos, eles deveriam procurar as entidades, como, por exemplo, a ProSoja, né? Para estar conhecendo, procurar o produtor rural. A nossa parte, como agromulher, né? Eu, a Fabíola e as demais, nós estamos fazendo, que é combater as fake news, dar conhecimento para essas mulheres também estar debatendo sobre o tema, sobre estar defendendo, porque muitos atacam, mas poucos defendem. Então, assim, se esses parlamentares procurassem o mínimo de informação, eles já iriam ver que é totalmente descabida essa questão. O agronegócio a nossa Constituição é uma Constituição que possui o Código Florestal. Que país que existe um Código Florestal? Me fala, não tem, é o Brasil, sabe? Então, é o único país no mundo que tem uma lei que protege o meio ambiente. Tá? E o agronegócio, no caso, a agricultura é uma agricultura regenerativa, nós fazemos o plantio direto, sabe? Então, essas pessoas, elas não têm conhecimento e simplesmente atacam sem saber o que estão falando. E isso atrapalha vocês? Olha, não é que atrapalha, eu acho que graças a Deus, a população da cidade, ela está se conscientizando, sabe? Com essa questão dos movimentos que vem aparecendo, com mais pessoas falando sobre o que é realmente verdadeiro dentro do agronegócio, né? Então, imagina você, dono de uma empresa, falar para você investir na sua empresa e deixar 20% da sua empresa parada, que é o que a gente preserva. Dentro da pecuária, tanto da agricultura, nós deixamos 20% lá quietinho, não mexemos, nós compramos uma terra e 20% do nosso negócio ali, fica paradinho. Quem faz isso? Entendi. Quem que é o louco de investir num negócio e falar, se eu falar para você, investe. Você vai investir aí, mas 20% você vai deixar quieto, você esquece que você tem. É um negócio meio fora da realidade, né? Mas que existe. Exatamente. E o produtor rural tá ali, agarrou isso com unhas e dentes e tá preservando e tá fazendo acontecer mesmo com esses 20% parado. Entendi. Hoje vocês estão existe o ProSoja, né? E eu vejo que vocês estão fazendo um movimento e vocês têm aquelas palestras onde é discutido vários assuntos importantes para o agro, né? Fizeram um encontro agora em Ariquemes, né? Que vocês fizeram esse... Foi Ariquemes mesmo ou foi Vilhena? Foi Ariquemes, né? Foi Ariquemes, nós fizemos um encontro, né? Foi sustentabilidade, produção sustentável na Amazônia pelo olhar delas, Agromulheres Rondônia. Então, nós trouxemos palestrantes a nível nacional que falaram sobre a questão sustentável, de como ser sustentável dentro do agronegócio, como produtora, como empresária, enfim, abrangemos vários segmentos aí, tá? E foi um sucesso, né, Fabíola? Pode falar um pouquinho também sobre o nosso evento? Exatamente. Até porque, assim, só falando a parte da produção de Rondônia, a gente fala muito que a parte de lavoura cresceu, mas, assim, não é que aumentou a área que substituiu a cultura. Muitas áreas que eram pecuária hoje são lavoura. Então, quando se vê, cresceu, mas a sustentabilidade está sendo respeitada. Até porque o produtor ele não consegue plantar numa área, desmatar uma área
para estar plantando, ele tem que plantar uma área que já é aberta. Ele não pode, até porque as trades não recebem esse volume e não comercializa. Então, assim, foi até o motivo da gente escolher como tema do evento a sustentabilidade, porque a gente trouxe a sustentabilidade da visão da pecuária, da visão da lavoura, da visão das mulheres do café. A gente trouxe uma advogada que falou da parte de documentação, porque vem aí a parte do crédito verde que a gente está aprendendo, o produtor quer se beneficiar do crédito verde, dessa reserva que ele tem, né? Então, assim, foi um encontro maravilhoso com mais de 300 mulheres. A gente escutou muitas histórias bacanas de mulheres que sentiu aquela conexão, que é a ideia do movimento, é essa conexão, é que todo mundo se conheça. A ideia não é trazer uma palestrante de fora e a gente só assistir aquela palestra. A ideia é a conexão mesmo, para que cada uma a que precise de ajuda, sabe, quem procurar, tenha onde procurar outra mulher que possa estar te ajudando, para ver que ela faz parte, ela está ali na fazenda, ela não está ajudando o esposo dela simplesmente, ela é parte importante daquele trabalho que ela faz. Ela é uma sócia, né? Exatamente. E tem muitas que não se viam assim, se via como uma ajudante. Eu só ajudo o meu esposo, é ele que toma a frente. Não opina, não tem direito de opinar. Exatamente. Mas, graças a Deus, isso vem mudando. Hoje tem mulheres que estão à frente e negociam e faz o que tem que ser feito para acontecer, para o negócio acontecer. Isso é importante, porque o esposo pode focar naquilo que ele se identifica melhor. Se ele gosta de estar lá junto com o maquinário e a esposa gosta de mexer com a parte de documento, beleza, cada um toca ali o seu setor, entendeu? Acho que todos da família que se envolve é muito importante, tem um papel importante. E Rondônia ganha muito com isso, né? Diversidade de produção. Você vê que nós estamos voltando a produzir cacau, né? Foi feita essa conscientização, um trabalho sobre o cacau clonal, porque a primeira conversa que vem não, isso dá muito trabalho, vamos pelo tradicional. Aí a pessoa começa a se conscientizar, vem os palestrantes, olha, a produção de cacau clonal é diferente, o que você produz em 10 alqueires, você vai produzir em um alqueiro, o café clonal também. Então, aí nós temos a diversidade, temos o peixe, né, a piscicultura, que já está em Rondônia também, muitas pessoas aderiram, falta muito apoio, os pequenos não conseguem trabalhar com a piscicultura, mas já tem essa diversidade, cacau, café, a soja chegou com força, milho, isso é bom. O Estado arrecada muito mais, né? Porque para a gente pagar toda a conta é muito pesado para ficar da forma que estava. Nós tivemos a era do garimpo, né? Deu muito dinheiro, primeiro da borracha, garimpo, tudo vai se acabando, vai passando e nós precisamos trabalhar formas de continuar produzindo, o Estado continuar arrecadando, para a gente conseguir pagar essas contas, até porque o tanto de deputado que a gente paga em despesa e mais despesa não é fácil, tem que arrecadar. E isso gera emprego, gera renda, então precisa investir mais. Agora, o que eu fico triste às vezes, meninas, eu vejo vocês se envolvendo, debatendo, indo pra cima, porque isso é bonito. Quem tem que se envolver no assunto somos nós. Tem muita gente que fica só no grupo de zap, opina em tudo, é especialista em tudo, mas não se envolve em nada. O povo tem que se envolver. Olha aqui, ó, grupo de mulheres se envolvendo no agro. Em Rondônia, isso é bonito, nós temos que propagar. As TVs do estado têm que propagar isso, os sites, enfim, esses influencers digitais, se puder, tem que mostrar que nós estamos aqui, que o Rondônia está discutindo o assunto, pautando o assunto, até porque o político que está lá em cima, ele começa a observar e fala, epa, peraí, se eu não me capacitar, daqui a pouco é eu que fico para trás, porque tem um grupo de mulheres lá que estão debatendo o assunto, está conscientizando as outras. Não é assim que funciona? Então eu acho que nós temos que debater o assunto. Outra coisa, parar de mostrar de que nós aqui no Amazonas é um caos, pelo amor de Deus. A Amazônia está um caos, não tem nada de um caos aqui. O que nós precisamos é de apoio, o que nós precisamos é de suporte. Porque quando chega na época, principalmente de campanha de presidente, cara, é um converseiro fiado. Porque é bonito o camarada falar de incluir mulher na política, de incluir mulher no CNQ, mas como? Pra quê? Se ninguém ouve ninguém. Então, o que nós precisamos? Primeiro, conscientizar o povo.
é a população. Porque o político lá em cima só vai falar bonito na época de campanha. Depois cada um cuida da sua vida para lá e dane-se. Então nós temos que se envolver, conscientizar o povo a ficar a par. O encontro de mulheres, elas estão falando aqui mais de 300 mulheres participando deste encontro que elas tiveram. E isso aqui é o início de um trabalho que elas estão fazendo. Você imagina daqui 2, 3 anos como que esse movimento não vai estar? Né? Então, assim, vamos propagar esses assuntos. Se nós defendemos o agro, mas eu não faço parte do agro. Como é que você não faz? Você mora em Rondônia, pô. Né? O Brasil hoje, o grande diferencial do Brasil hoje está sendo o agro. Então, vamos nos envolver, porque isso gera emprego. O camarada está trabalhando lá na área rural, o município está bem, Alto Paraíso está bem, Buriti está bem, os municípios estão conseguindo se virar porque cada um planta, cada um colhe, todo mundo colabora. E isso sobra emprego, né? É onde é que tem vaga de emprego na cidade para quem está na cidade trabalhar. Então, todos têm que se envolver. Eu estou mais ou menos na linhagem ou estou falando fora do contexto aí? Sim, tá tudo certo. O que eu quero falar, né? Muita gente da cidade, ele fala, igual você falou, eu não vivo agro, mas para aquela galera que fala mal do agro, né? Usa roupa, usa lençol, usa toalha, é feito do quê? De algodão. O algodão, ele tá entre as mais importantes culturas de fibras do mundo. E ele é produzido pelo agro, né? O Brasil tem se mantido entre os 5 maiores produtores mundiais de algodão. O agro não está só na alimentação, não, sabe? Então, assim, as pessoas têm que pôr a mão na consciência e têm que ver o dia a dia delas e ver que tudo vem do agro, sim. E não é só do grande. Eu não estou defendendo aqui só o grande, não. Do pequeno ao grande. Sabe? Porque quem é pequeno quer ser médio, quem é médio quer ser grande. Essa questão de crescimento, né? Ela tá ali muito latente. Então todo mundo quer se modernizar, todo mundo quer se profissionalizar e o agro emprega muito. A empregabilidade do agronegócio é altíssima. Olha a nossa região como se desenvolveu. Exatamente. E é que nem a menina falou agora aí, a nossa outra entrevistada, acabei fugindo do nome dela aqui. A Fabiola. A Fabiola falando que quando ela se formou, ela nem imaginava que ia se envolver, né? Onde ela está hoje, né? Daqui a pouco ela sai daí, é uma deputada, é uma vereadora, é uma prefeita. Eu tenho conhecimento, porque eu vim de lá. Então, pra você ver como que o agro, ele tá crescendo tanto, porque, cara, é o que eu disse, é a realidade do momento. As coisas vão modernizando. Eu lembro que quando eu era criança, Antonielli, a minha mãe falava assim, lá no Paraná é muito bom de trabalho. Por quê, mãe? Não, porque lá o pessoal planta soja e paga as pessoas para catar os pauzinhos, tirar não sei o quê, onde arou a terra, e aí tem muito trabalho. Beleza, passou um tempo, acabou. Já tem a máquina que faz isso. Você tá entendendo? Então as coisas estão evoluindo. Através disso, a pessoa vai se capacitar. Hoje não dá mais para viver aquela política antiga que os políticos faziam de tudo para que você não adquirisse conhecimento, para você ficar dependente, né? Nós temos a nossa Rondônia aqui que se fosse depender do movimento político, nós estava tudo ferrado. Nós não dependemos, cara. Nós dependemos de quê? É só da manutenção. O povo vai se virando. Você vê hoje, quando nós falamos de saúde, os agropecuaristas, principalmente, estão quase que bancando o Hospital do Amor, né? Com leilões, o povo ajudando o que deveria ser cumprido pelo poder público. Então, queira ou não, nós estamos vivendo uma época diferente. Você precisa ter conhecimento. Como é que eu vou ter conhecimento sobre o agronegócio? Se envolvendo. É participar de uma palestra. Acredito que essas palestras são abertas, né? Ou não? Tem que ser pelo convite? Como que funciona? Qualquer pessoa pode ter interesse e pode adquirir o convite. Como que funciona, Natiele? Antonielli. Não, tudo bem. Na realidade, esse encontro, ele foi esquematizado por nós, né? E teve vagas limitadas, entendeu? Mas quem quer participar do movimento do Agro Mulheres, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o movimento, né? Somos um movimento de agromulheres, uma rede formada por voluntárias que estão envolvidas em toda a cadeia do agronegócio do estado, no campo, na cidade. Nós queremos
quebrar barreiras, agregar, somar, inspirar, levar conhecimento, gerar informação e oportunidade, dar visibilidade, né, buscar o reconhecimento e a equidade para a atuação das mulheres participar em qualquer decisão, sabe? Tanto política também, fortalecer o agronegócio como um todo, né? Entendi. Então, as diretrizes do nosso movimento são sem fins lucrativos, conduzidas por voluntárias, sem vínculos políticos ou partidários e sem vínculos institucionais, tá? Entendi, mas aí como é que faz? Tem uma rede social, tem a pessoa... eu gostei do bate-papo das meninas lá, eu quero saber. Como é que eu faço pra me ficar a par? Vocês têm um contato, um Instagram, um Facebook, como que funciona? Pode falar, Fabiola. Nós temos o Instagram, AgroMulheres Rondônia, e lá no Instagram, na nossa bio, tem um link onde as mulheres que tiverem interesse em participar do grupo do WhatsApp, elas vão estar preenchendo um formulário e vão fazer parte do grupo do WhatsApp. O que eu quero ressaltar aqui é que, assim, cada mulher que está no Instagram, que está no WhatsApp, ela é parte do AgroMulheres Rondônia. Então, onde ela estiver, ela estará como AgroMulher Rondônia. Cada ação dela faz parte, ela é agente de transformação do movimento também. Então, assim, a partir do momento que ela está junto com a gente, ela está ajudando outra mulher que tem envolvimento no agro, ela já está fazendo o que a gente, o nosso objetivo como movimento, entendeu? Que o nosso objetivo principal é levar informação, trazer conexão, conhecimento, ajudar as mulheres mesmo. Entendi. Antoniele, Rondônia, hoje, vocês tiveram essa palestra, vocês falaram pra mim que tinha pessoas participando de Porto Velho, até de Vilhena, quase todas as cidades, né? Tinha pessoas participando. Como é que você vê o crescimento das pessoas se interessando pelo agro? Principalmente pela soja, milho, o que mais sai, né? Café, cacau? Na realidade, eu vejo assim, à medida que vai crescendo a economia, vai crescendo o interesse, tá? Movido, querendo ou não, a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro, né? Para estar sobrevivendo. Então, esse fomento da economia traz com que as pessoas se interessem, sim, pela agricultura. Isso que você falou não é só soja, a gente precisa, sim, do pequeno agricultor, porque, vamos supor, eu como produtora de soja, de pecuarista, eu preciso da alface, eu preciso do leite, eu preciso do queijo, eu preciso dos ovos, sabe? Então, o que eu vejo? Às vezes, eles querem travar uma batalha que não existe. Muitas pessoas falam, a soja veio para tomar espaço. Não, a soja veio para somar dentro do Estado, porque a gente não está tirando espaço de ninguém. Tá? A soja pecuária, pelo contrário, olha quanta gente acaba, quanto emprego não gera e acaba melhorando as condições de vida nas cidades, entendeu? Então, tem que ter muita consciência antes de falar uma coisa dessa. Eles querem colocar o pequeno contra o grande, isso não existe. Nós dependemos da pequena agricultura também, tá? Nós dependemos de um café. O que vai ser da gente sem tomar um cafezinho? E Rondônia ainda está um dos melhores cafés a nível Brasil, a nível mundial também. Então, como que seria de nós sem o pessoal do café, sem o pessoal do leite, sem o pessoal do peixe, tá? Então, ninguém toma espaço de ninguém, todo mundo ocupa o seu devido lugar, e um ajudando o outro, com certeza. Porque se tem mais soja, possivelmente, soja e milho, possivelmente vai ter mais ração, a demanda vai ser maior, entendeu? A oferta, no caso, vai ser maior. Então, todo mundo acaba se ajudando e desenvolvendo o Estado. E o que precisa também são de profissionais capacitados, né? A gente precisa trazer mais capacitação para o nosso estado. Falta ainda mão de obra capacitada? Falta. Tem muita demanda de profissionais e falta profissionais capacitados. E essa juventude que está aí nas escolas, se formando agora, já indo para a maioridade, precisa entender que agora não tem mais como querer dizer que vai trabalhar braçal igual o pai e a mãe trabalharam no passado. Agora é capacitação mesmo, né?
Não adianta ficar naquela, mas meu pai viveu a vida inteira aí. Não, agora mudou. Ou você se capacita, ou você tem uma profissão, tem que ser profissional, porque senão é difícil para trabalhar. Hoje nós estamos vivendo uma era moderna, digital, então você tem que estar atualizado, senão... tem um emprego, mas e a capacidade? Você é capacitado? Você tem um conhecimento? Não tem, aí fica difícil. Não é assim? Exatamente. Oportunidade tem e tem que estar atualizado. A lei muda constantemente, a forma de fomento muda, o maquinário muda, cada vez vem mais automatizado. Então, assim, tudo muda muito rápido e a gente tem que acompanhar as mudanças. Oportunidades existem e a gente tem que estar preparado. Falando um pouquinho sobre leis, eu queria que você me falasse o seguinte. Vocês ocupam muito, né? Usam muito esses como é que eu posso dizer, cara? Venenos, né? Vocês precisam passar. Não é veneno. Não, não é veneno. É agrodefensivo, defensivo agrícola. Tá. Esse no caso, para evitar pragas. É isso, né? Sim, na realidade, assim, o veneno mata. Nós Entendi. não matamos ninguém, tá? Entendi. O agrodefensivo... foi até bom eu falar e errado, é bom né? a gente falar sobre isso, né? Exatamente, porque as pessoas falam, eles passam veneno de helicóptero. Eles passam veneno com aquela máquina ali e o vento leva e mata mais um monte de coisa lá na frente. Existem muitas pessoas que falam isso. Então, para explicar, vocês não usam veneno. Não, nós usamos uma forma de estar tratando a planta para ela, grande escala, a gente poder consumir ela. É uma forma de prevenir as pragas, entendeu? E proteger as plantas dessas pragas, né? Exatamente. Porque senão a planta não desenvolve, não produz. Mas mata as pragas ou não? Por exemplo, formiga, outros insetos, mata ou não? E só afasta? Como é que é? Ela afasta, sim. Ela repele. A gente precisa de tratamento. A mesma coisa um ser vivo. A planta é um ser vivo. E se você tá com febre, você toma veneno ou você toma um remédio? Um remédio. Então, da mesma forma, é o agricultor que passa o remédio. O agrodefensivo é agrodefensivo. Ele defende. O mecanismo de defesa, da mesma forma que é o remédio. Assim, de uma forma, assim, eu não sou agrônoma, tá? Mas é uma forma, assim, até esdrúxula de estar explicando, mas, assim, seria até uma pauta interessante, tá? Para você estar trazendo no seu programa, para a gente estar fazendo esse debate e estar explicando realmente o que é. Mas é um remédio que o agricultor passa na planta para ela estar podendo se manter e estar podendo produzir. Para colher a soja, ela fica amarelinha. Aquilo ali também é alguma coisa que é passado ali? Como que é? É um dessecante, né? É um dessecante. Mas ela tá ali. Enquanto ela dessecou, já tá apta para estar colhendo. Porque não tem como você produzir em grande escala só contando com o tempo. O mundo precisa do alimento, né? Então a gente precisa estar produzindo em grande escala. O produtor tem um período para ele estar produzindo, ele não pode produzir o ano inteiro. Entendi. No caso, todos esses produtos que vocês usam, ele já é desenvolvido tudo tem tudo uma técnica ali para poder atender uma forma que vocês não fiquem no prejuízo também, né? Mas não danifica nada da terra, nada disso. A terra, a fazenda que é usada ali para produção de soja, a terra acaba. Não existe isso. Não, pelo contrário, tá? A gente deixa muita estrutura de matéria orgânica, entendeu? A gente deixa a estrutura de matéria orgânica. E hoje, no patamar que a agricultura está, que Rondônia está, a gente, igual a Fabíola falou lá atrás, ela falou assim, olha, não é que a gente desmata para estar plantando mais. Quando aumenta, que fala que aumentou em tantos por cento a produção do estado de Rondônia, é porque nós aumentamos a nossa produtividade dentro do mesmo espaço, entendeu? Então, o agricultor, ele investe em tecnologia, ele investe em conhecimento para estar aumentando essas produtividades, e investe em genética, em semente, em tudo. Entendi. No caso, essas informações, você vê que essas informações que chegam lá de aumentar desmatamento é uma informação distorcida.
da realidade. Certeza. A Fabiola até pode falar melhor do que eu, né? Igual ela trabalha na trade que não aceita produção de área embargada, por exemplo. É mesmo, Fabíola? Fala pra gente um pouquinho sobre esse assunto, Fabíola. Todo volume comercializado ele é sustentável, até porque para o produtor isso gera um valor agregado. Você consegue comercializar melhor o produto quando você comprova. E para você comprovar tem toda uma rastreabilidade. Quem está comprando da trade, ele consegue saber de onde veio aquele grão. Ele consegue saber a fazenda que foi plantado aquele grão, em qual período aquele grão foi colhido, como que a gente consegue comprovar que não faz parte de área indígena, que não faz parte de floresta, que não é a área aberta após 2008, até porque as empresas que comercializam soja, elas têm um pacto pela Abiov, onde ela se compromete pela moratória da soja não receber nenhum grão de área aberta após 2008, por mais que essa área não esteja embargada, mas o produtor ele não consegue plantar numa área aberta após 2008 por causa desse pacto, isso se tratando especificamente de soja. Já as demais culturas, a gente faz pelo acompanhamento do IBAMA, né? Que a gente consegue consultar tanto pelo CPF do produtor como via satélite. É feito um acompanhamento pelas empresas via satélite, se aquela área estava aberta, que ano que ela foi aberta, se ela vem sendo produzida pecuária, lavoura, todo esse acompanhamento é feito. A gente tem certificações sustentáveis, que o produtor consegue um valor melhor ainda, que nessa certificação sustentável, ele traz a sustentabilidade bem para dentro da fazenda, para perto dos colaboradores, desde como ele vai descartar aquele lixo. Então, assim, ele tem que, até o lixo que ele produz, que seja um copo descartável na fazenda, é feito, quando a gente faz essa certificação, a gente comprova até isso, para onde foi, qual forma que foi descartado aquele lixo, então tudo isso, o que dentro da fazenda que pode ser reutilizado. Então, assim, a agricultura, o agro hoje, eu digo para você que ele é o ramo mais sustentável que se existe. Que bacana, rapaz. Mas é bom a gente saber dessas coisas aí, né? Porque a gente, o cara tá na fazenda lá, ninguém se preocupa com nada. Mas é bom, por exemplo, até para comercializar, leva-se em consideração de onde veio aquela produção. Tem que ter uma procedência. Isso é importante, são detalhes que tem que destacar, né? Mas o pessoal tá produzindo, mas é de qualquer jeito. Não, tem todo um cuidado, tem todo um preparo. Isso é bom a gente ficar sabendo, a gente ficar a par, né? Dessas condições que é imposta para o produtor, né? Que ele também tem a responsabilidade dele. Exatamente. Em Rondônia hoje já se encontra café onde na embalagem tem o QR Code com a rastreabilidade do produto. Pelo QR Code você consegue saber onde foi produzido aquele café. Meninas, eu falei para vocês que passa muito rápido. Nós estamos com 43 minutos falando. Assim, passa muito rápido, mas eu quero agradecer vocês por ter falado um pouquinho. Nós vamos falar outras vezes, quando vocês tiverem outra pauta bacana, outro encontro, nós vamos falar mais e mais para poder estar conscientizando, colocando as pessoas a par. O agro é o grande diferencial do mundo hoje, Brasil principalmente, as pessoas reaprendendo a trabalhar da forma correta para produzir muito mais na mesma terra, no mesmo espaço de terra. As pessoas, eu tenho uma conhecida minha que mora na linha C20 de Montenegro e ela já ficou em 10º lugar nível Brasil de qualidade do café. Qualidade do café. Buritis, nós temos um camarada que ganhou, foi destaque nacional também na qualidade do café. Então, né, o dele foi cacau, ela foi café, ele é Buritis cacau. Então, assim, são pessoas que estão aprendendo, né, reaprendendo, na verdade, trabalhar da forma correta. Mas o meu pai produzia, beleza, mas hoje você consegue produzir muito mais trabalhando da forma correta. E essas palestras, esse movimento que vai se criando é para as pessoas ficarem cada vez mais inteligentes, né? E eu quero desejar boa sorte para vocês do movimento das mulheres no agro, para que mais pessoas se envolvam. De que, vou até exagerar um pouquinho, mas é importante que os prefeitos, secretários de agricultura dos municípios se envolvam, fiquem a par, tragam essas mulheres para palestrar
nas câmaras de vereadores, porque quantos presidentes de associações gostariam de ter esse conhecimento, essa conversa, né, detalhada, para poder levar para as outras pessoas e conscientizando. Aos poucos nós conseguiremos produzir de forma correta e cuidando do meio ambiente, porque a nossa Rondônia tem tudo para dar certo e está dando certo. O que precisa é pessoas empenhadas. Esta briga política de só criticar, a crítica destrutiva não leva a lugar nenhum. É crítica construtiva. É deputado bom, né, que se envolva no assunto, senadores e mulheres igual a essas que estão aqui se envolvendo e falando do assunto. E eu, quando eu estava falando da nossa entrevistada, da Fabíola, eu imaginei que seria uma senhora. Aí quando ela entrou ali, eu falei, ué, mas é uma menina. Mas parabéns, viu, Fabíola? Você, a Antonielle, por estar envolvida. A Antonielle, muita gente achava que ela ia ser candidata a deputada federal. De repente, não, nada disso. Mas muita gente chegou a cogitar que você seria uma candidata a deputada federal. Tá bom, Antonielle? Obrigado por ter participado com a gente aqui, viu? Só produz, sou um produtor e é isso, né? Sim. Obrigado por ter falado com a gente aqui, tá? O nosso tempo estourou, infelizmente, eu poderia falar mais, mas estourou. Quem quiser saber mais um pouquinho, vai lá no Instagram das meninas, tem lá, né? Agromulheres Rondônia, né? Vai lá, fica aí o convite meu e da Fabíola, para quem tiver interessada, a Agromulher tiver interessada, venha com a gente, venha somar com a gente, agregar e fazer parte do movimento. Obrigado, Antonielle. Nós estamos aí para ajudar, para agregar, para somar, para se unir. Precisando, estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Passa muito rápido. Eu poderia falar mais aqui, né? É um bate-papo muito bacana. Mas, infelizmente, nós temos o horário aqui, tá bom? Muito obrigado, gente. Bom, ficamos aqui com mais uma entrevista e voltaremos a falar desse assunto, porque o assunto é grandioso, é importantíssimo a gente falar desse assunto aqui no Sintonia de Rondônia, falar no rádio, falar na televisão. Mas a gente volta a qualquer momento com outras entrevistas. Tchau.